O que tem de pequeno tem de polêmico. Já vi gente falando muito mal dele, mas modéstia à parte, eu acho que eu sei o motivo e vou falar ao final. De quem que eu estou falando? Desse cara aqui, ó. Os Axiomas de Zurique. Autor Max Gunter. Esse livro, anos atrás, quando eu li sobre a história dele, eu na hora decidi ler. Né? O Max, ele é filho de banqueiro suíço. O pai dele fazia parte de um grupo de suíços que se reuniam em bares nos arredores de Wall Street. Pessoas tinham convicção que ninguém jamais ficou rico com salário. Eles se encontravam e falavam de várias coisas, mas principalmente de risco. Risco no mercado financeiro, especulação. Ele começou a operar, não ganhou dinheiro, mas também não perdeu. Só que ele tinha começado a falar de especulação com o pai ainda no ensino médio. Então ele perguntou ao pai, pediu uma explicação, né? Por que eu faço o que você me ensinou e não dá certo? E o pai não soube falar. Ele deve ter sido bem certeiro ali na pergunta, porque o pai foi mapear isso com os amigos. Passaram anos fazendo isso. Né? Hoje em dia dá para notar que era uma questão de know-how. O resultado desses anos, os axiomas de Zurique. Nesse livro, ele traz 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. Ele cita e dá exemplos da teoria. Nós vamos dar uma passada aqui para vocês entenderem do que eu estou falando e como que o livro é estruturado. Primeiro grande axioma. O título é do risco. Ele fala o seguinte: preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Nesse axioma tem um axioma menor. Resista à tentação das diversificações. Por aí já dá para notar ali o DNA do livro. É especulação. Trade rápido. Não é para ter 20 ações e ter uma boa diversificação. No segundo grande axioma, o título já é da ganância. Ele fala o seguinte: identifique o lucro cedo demais. Eles falam que os amadores demoram demais nas paradas. É aquela coisa, o cara comprou a 10, está feliz, chegou a 15, não vende, daqui a pouco o negócio está 10 de novo, ele devolveu tudo. Né? Nesse axioma tem um axioma menor, que é o seguinte: entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, cai fora. Essa questão é muito importante porque é uma questão psicológica. Por exemplo, se você compra um papel a 10, achando que vai vender a 12, 20%, ótimo. Você tem que saber desse 12 antes até da compra. Porque se você deixar para pensar no trade, no ardor da batalha, a probabilidade de fazer besteira é grande. E assim você também tem uma disciplina de saber onde vender. Tá? Isso é muito importante para você conseguir parar as suas perdas. Tá? Hoje em dia, tudo bem, se chegar ali no 12, você tem que comandar um stop. Os softwares hoje facilitam isso. Mas você sempre tem que saber a hora que você vai sair mesmo com lucro. Né? Tem umas questões de preço interessantes. Por exemplo, no terceiro grande axioma, ele chama da esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Ele fala, lá ele é muito claro, metade das suas apostas vão dar errado. Não adianta, vão dar errado. E se você não for embora, você vai ficar naquele negócio que você comprou a 10, daqui a pouco a coisa está a 3 e vai ficar com aquela coisa de que não, a ação é assim mesmo, daqui a pouco volta. Não volta, a empresa pode simplesmente falir. Então ainda nesse axioma, ele fala o seguinte: aceite pequenas perdas para se proteger de grandes perdas. Essa é uma questão psicológica, porque o preço que você está vira piso. O que eu quero falar com isso? Você comprou a 10 para vender a 12, daqui a pouco ele está a 9, não, está a 9, dá para esperar um pouco mais. Daqui a pouco está 8,50, 8,50 dá para esperar um pouco mais. Não, você está em 8,50 agora, você estava em 10. Então quando você junta algumas coisas ali no livro de preço, você consegue chegar à conclusão do seguinte: se você quiser especular, isso, ações, ouro, imóveis, carro, você precisa saber 3 preços. Primeiro é o preço que você vai comprar. E você deve estar pensando, mas espera aí, o preço que eu vou comprar eu sei, eu vou pagar. Não, não é isso. É você ter uma análise do que você vai comprar. Se você comprar algo a 100, achando que vai vender 120, mas se você achar que aquilo realmente vale 80, vai ficar difícil. Se você quiser vender algo a 120, estiver valendo 80, que daria 50%, muita coisa, você tem que comprar a 50, a 60, e não a 100. O segundo preço é a linha de chegada. É onde você vai sair com lucro. Né? Dá para andar o lucro hoje em dia nos softwares de análise técnica, mas você tem que saber para não se perder. E o terceiro preço é o mais importante de todos. É o seu stop, é a venda com prejuízo. Eu comprei a 10 para chegar, sei lá, a 15, mas se chegar a 9 eu vendo. Quando bater em 9 você tem que vender.
Isso é disciplina. Olha só, gente, perder dinheiro é muito fácil, ganhar dinheiro é difícil. Então você tem que travar as suas perdas e deixar que seus lucros andem. Falar é fácil de entender, colocar em prática é outra coisa. No sexto axioma ele fala de mobilidade, né? Para você evite criar raízes, ela dificulta os seus movimentos. E no axioma menor ele fala que em uma operação que não deu certo, não se deixe levar por sentimentos. Isso é uma coisa que eu vejo de vez em quando. Às vezes a pessoa faz uma operação em uma empresa XYZ, dá errado e ele fica buscando um trade ali, parece que essa empresa tem que devolver dinheiro para ele. Assuma os seus erros. Olha só, as coisas vão dar errado, não tem jeito. Tem uma passagem no livro que ele fala com um especulador, que era um cara famoso, que ganhou torneios na época, e perguntaram o que ele fez para se tornar um vencedor. E ele foi muito claro, ele falou, aprendi a perder dinheiro. Você tem que saber perder. Vai embora, deu errado, acabou. E aquela empresa não está te devendo nada. Desculpa, ela não sabe nem que você existe. Tá? No nono grande axioma, ele fala do otimismo e do pessimismo. Né? Ele deixa bem claro que ser otimista não é bom para o especulador. Porque o otimista é aquele cara que sempre acha que no final vai dar tudo certo. E não, você tem que ser pragmático. Tá dando errado, barco está afundando, vai embora, não reza. Né? Ele fala no décimo axioma sobre consenso, né? Fuja da opinião da maioria, provavelmente está errada. Achei interessante porque eu fiz vídeos sobre 5 bolhas do mercado financeiro e aí eu lembro da questão do movimento de manada. É impressionante, quando a manada explode, a racionalidade vai para o lixo e todo mundo segue a opinião de todos e ninguém nem está sabendo para onde está indo. Né? Então ele fala também no axioma menor, nesse axioma do consenso, jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de comprar alguma coisa é quando ninguém quer. Ele fecha o livro com o 12º axioma do planejamento. Ele fala que planejamentos de longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. Né? E no axioma menor ele fala para fugir dos investimentos de longo prazo. Ele dá um exemplo de um casal que ia comprar uma casa ao se aposentar, só com a aposentadoria da empresa, a aposentadoria não deu certo. Dá também o exemplo de uma pessoa que se aposentou e comprou ações de uma única empresa para viver de dividendos, que isso não deu certo. E não é bem por aí. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos chegar a uma conclusão, né, desse livro. Olha, como eu disse no início, eu acho até que sei porque muita gente não gosta do livro. Tem uma coisa que fica muito clara. Né? O autor, o Max, ele mostra que tudo que ele faz dá certo. E o que fazem diferente dá errado. Então, por exemplo, planejamento de longo prazo é ruim. Ele dá exemplo de uma pessoa que pegou o dinheiro da aposentadoria, comprou ações de uma única empresa para viver dividendos. A empresa ficou numa situação mais difícil e os dividendos minguaram. Só que isso não é um planejamento de longo prazo, isso não é um planejamento financeiro. Eu sou planejamento financeiro e eu ouso dizer que nem na época que ele escreveu o livro a gente poderia chamar isso de planejamento financeiro. Então, ele realmente tem uma característica que provavelmente é uma coisa que as pessoas torcem um pouco o nariz para o livro. E, olha, eu acho que não tem outra maneira de falar, né, sendo bem objetivo. O Max, ele é arrogante. Tudo que ele fala está certo e tudo que faz é diferente está errado. E isso é fácil de ver no livro. Tá? Eu acho que o outro ponto é que muita gente vai ler esse livro como um livro de investimentos. Aí você fala, mas não é um livro de investimentos? Não, lógico que é. Mas no início do livro ele deixa bem claro. Esse livro é um livro de especulação. No início do livro ele fala que esse livro é sobre apostar para ganhar. Aquela ideia de jogo mesmo. Tá? Então, para quem vai ler o livro achando que vai aprender a fazer uma avaliação de empresa, vai ter fundamentos, vai ler um balanço, não tem nada disso no livro. Não tem nada e o livro não foi feito para isso. Ele fala isso. Tá? Mas eu recomendo e recomendo muito a leitura. Tem muita coisa interessante no livro. Tem muita coisa para tirar dali, mesmo para um investidor de longo prazo. Preços para comprar, aceitar prejuízo, não criar raízes achando que essa empresa vai ser a melhor do mundo, ela vai te dar dinheiro sempre. São coisas do dia a dia que só se aprende na prática, mas que uma ajudinha teórica não vai fazer mal. Né? E nesse ponto, os axiomas de Zurique, eles ajudam e muito. Boa leitura, até o próximo vídeo.